Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, versos 14 a 20. Este que foi o primeiro evangelho a ser escrito e que deu base para os demais evangelistas a escrever os seus outros evangelhos, principalmente os mais próximos, né? Os sinóticos, como Mateus e Lucas. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1, 14 a 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque tantas coisas já fizemos aqui, e o Senhor já falou conosco nas leituras dos textos da palavra do Senhor, como agora, como em outras leituras que já fizemos. Também sabemos que o Senhor aceitou o nosso louvor e adoração, não porque saem de lábios puros, perfeitos, porque não é verdade, mas pelos méritos de Cristo. Ele é quem adora o Senhor de maneira perfeita, e Ele é o nosso representante. Sabemos que a nossa adoração chega ao trono de graça, da glória do Senhor, pela mediação de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também, ó Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio e tudo o que ainda há de fazer. Que o Senhor continue a nos abençoar. E nessa hora, quando carecemos do ensino, da instrução da palavra do Senhor, que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou João Marcos a escrever este Evangelho, a relembrar quem é Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor preparou seja aplicado no nosso coração e possa trazer paz, alegria, plenitude do Teu Espírito no nosso meio. Pedimos Tua bênção nessa hora, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falávamos pela manhã, começando a exposição desse evangelho, de que a expressão evangelho significa boa nova, boa notícia. Isso é algo curioso, né? Porque quando nós olhamos para as notícias diversas aí do dia a dia, nem sempre nós temos boas notícias. Às vezes a boa notícia pode ser bom para uns, ruins para outros. Nós acabamos de sair de uma eleição onde quase a metade do Brasil gostou, a outra quase metade não gostou, aliás, mais da metade pelos votos, né? Gostou da eleição, outra quase metade não gostou. E é assim que funciona. Às vezes você vai ter boas notícias da parte do mundo, às vezes não. Às vezes o seu time ganha, às vezes o seu time perde, às vezes a sua visão não é aceita, às vezes ela é. E tem uma série de questões aí que nós precisamos considerar, mas nós não podemos deixar nos abater, como infelizmente muitos fizeram durante a semana, né? Parece que a reforma protestante, a data mais importante da história da igreja, foi esquecida, porque as pessoas esqueceram, né, da palavra, esqueceram e se envolveram demais com questões deste reino, dessa vida. E o Senhor Jesus deixou claro que nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus e Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Independente de quem estiver no poder, durante não só os 4 anos, durante todo o tempo em que Deus conceder, né, vida para todos nós, Deus é quem governa sobre todas as coisas. Deus é quem coloca reis e remove reis, conforme Daniel deixa muito claro. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala da boa notícia de Cristo. Cristo é boa nova para nós. Não são as notícias dessa vida. Elas podem alegrar um pouquinho, mas também podem entristecer. Agora as notícias de Deus, a notícia do Evangelho, ela sempre alegra, ou as notícias do Evangelho alegram o nosso coração o tempo todo. E aí eu queria que nós lembrássemos um pouquinho
como Jesus é descrito na Bíblia em algumas figuras. Os irmãos vão lembrar comigo, eu não fiz nenhuma anotação aqui, vamos lembrar agora exatamente. Vamos lá, você lembra de algum termo aí? Aliás, nós cantamos vários deles, né? Como que Jesus é lembrado na Bíblia aos seus servos, lá no Antigo Testamento ou mesmo durante o Novo Testamento? Alguns termos usados para Jesus, os irmãos lembram? Príncipe da paz. Aí a gente pode pegar até a sequência toda de Isaías 9:6, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tantas virtudes ali, características que Isaías profetizava sobre Cristo. O que mais? Emanuel, o Deus conosco, mestre, o que mais? O Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador. Jesus significa Salvador, nós falávamos de manhã, Jesus significa Salvador, Cristo significa Messias, ungido, prometido. É a mesma palavra, Cristo e Messias é a mesma coisa. O que mais? Caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. O que mais, estrela? Estrela da manhã, a estrela que mais brilha. Aliás, essa é algo até curioso, porque os romanos hasteavam a bandeira de Vênus, achando que eles tinham a luz mais forte. E quando eles hasteavam a bandeira de Vênus, todos os soldados ficavam alvoroçados e ganhavam a batalha. E aí Jesus vai dizer lá no Apocalipse, né? Ele é a verdadeira estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. Não é? E aí a gente precisa lembrar disso. Ele é a nossa luz, ele é a nossa bandeira. E tantas outras coisas. O que mais que a gente pode lembrar? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O bom pastor. O que mais? O Verbo que se encarnou, a palavra de Deus que se fez como um de nós, que se fez carne e habitou entre nós. Aliás, essa ideia de habitar, tabernáculo e templo, tabernacular, Deus tabernaculou com seu povo no deserto, depois do tabernáculo, o templo, tudo isso indicava quem? Cristo, que viria morar entre nós. Todas as partes, tanto do templo quanto do tabernáculo, apontavam para o Senhor Jesus, aquele que viria descer do céu da sua glória e habitar entre nós. O que mais? O leão de Judá, a raiz de Davi. Jesus, oi? O eu sou, olha só. O pão da vida, a luz do mundo. Irmãos, nós ficaríamos aqui a eternidade. Pensa um pouquinho. Não seria um dia, nem 2, nem 3, nós ficaríamos aqui a eternidade, lembrando das qualidades, das virtudes, dos atributos, das características de Deus. Não só de Cristo, mas também do Pai e do Espírito. Como Jesus mesmo define vida eterna lá em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, falando do Pai, e o Filho a quem enviaste. Vida eterna é uma vida sem fim de conhecimento de Deus. Cada dia Deus quer te surpreender com algo novo sobre Ele. Cada dia Deus quer que você leia a palavra e descubra algo de Deus que você ainda não conhecia. E isso vai ser por toda a eternidade, porque Deus é inesgotável. Deus sempre tem qualidades que vai nos surpreender. Você não precisa chegar lá no céu para aprender a fazer isso. Você pode começar aqui. Você pode começar aqui lendo a palavra, se alegrando com as boas novas do Evangelho. Como ele apresenta essa boa nova, essa boa notícia de Cristo como Senhor e Salvador de todos nós. Então o texto vai falar sobre quem é Jesus. Nós falávamos de manhã que nós temos em Cristo toda a provisão da boa nova do Evangelho, nós temos todas as promessas, a proclamação do Evangelho, porque Deus havia ficado 400 anos em silêncio, Deus não falou com o seu povo, desde o último profeta do Antigo Testamento, em Malaquias, 400 anos sem levantar profeta algum. E agora Deus levanta João Batista para preparar o caminho de Cristo, preparar a chegada dele, convocar o povo ao arrependimento. E agora Cristo vem para inundar os nossos corações com o seu ministério, com a sua alegria, impactando o coração de crianças, transformando vidas, cuidando daqueles mais desprezados da humanidade, pessoas rejeitadas da sociedade. Jesus parava a sua agenda para cuidar de cada uma das pessoas. Jesus tinha tempo para todos nós. Jesus tinha tempo para qualquer situação na vida. E olha só que interessante.
João escreve esse seu evangelho no momento mais difícil da vida da igreja. Aliás, são 2 momentos na história da igreja primitiva que foram terríveis de tanta perseguição. Aqui em Marcos, na década de 60, quando Nero, o imperador Nero, cruel, com toda a sua crueldade, perseguia ferozmente a igreja. E o outro pior momento lá em Apocalipse, lá no ano 90, 95, quando Domiciano quis ser um Nero, um novo Nero. E aí veio perseguir novamente a igreja de maneira muito feroz. Esses 2 textos, tanto Marcos quanto Apocalipse, foram escritos para inundar o coração da igreja com motivação, com esperança, com gratidão, com a certeza de que a vida não está nas nossas mãos, nem nas mãos de governantes humanos, mas a vida está nas mãos de um Deus que governa sobre todas as coisas, que executa os seus decretos e que ninguém pode impedir os feitos de Deus. Os decretos de Deus ninguém pode ir contra. E aí a palavra de Deus vai mostrar muitas lições preciosas para nós. Esse é conhecido como o evangelho da ação, de um Cristo que está operando o tempo todo, porque Cristo está vivo. Irmãos, isso é algo muito importante. Como eu já disse aos irmãos, eu não tive o privilégio de crescer numa igreja evangélica. Eu fui para o caminho do Senhor lá por volta dos meus 17 anos, e uma das coisas que mais me impactou, porque eu cheguei a frequentar algumas religiões por aí, mas eram religiões que não mexiam com o meu coração, mas quando eu entrei num culto, e a palavra começou a ser ministrada, e o Espírito Santo agindo, transformando, eu entendi o que é culto. Culto não é uma cerimônia fúnebre de um Cristo que está morto. A ceia não é uma cerimônia para lembrar apenas a morte de Cristo, mas é mostrar que Ele morreu e ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele domina sobre todas as coisas. E Ele está aqui entre nós, na palavra, Ele está aqui agindo nos nossos corações. Nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus que age, que opera, que faz maravilhas e que quer fazer grandes maravilhas na nossa vida. Quando a gente olha para esse texto que acabamos de ler, nós vamos ver algumas características de Cristo aqui. Características que empolgam, sem dúvida alguma, o nosso coração. Primeiro, que nós temos em Cristo todo o ensino do Evangelho. Nós temos em Cristo toda a essência do Evangelho. Ele não só ensina o Evangelho, como ele é o próprio Evangelho, ele é a própria mensagem. João vai dizer isso. O Verbo se encarnou, habitou entre nós. A palavra de Deus habitou entre nós, o próprio Cristo. Então Cristo não é só a mensagem que ele pregava, ele era a própria mensagem. E aqui, no ensino que ele traz, que o evangelista Marcos traz para nós, nos versos 14 e 15, mostra claramente isso. Nós temos um Cristo que nos ensina. Você quer ensino da parte de Deus? Você reconhece que precisa de direção de Deus para a sua vida? Você reconhece que precisa de conselhos de Deus? Orientação de Deus, como Davi diz lá no Salmo 16, até durante a noite o meu coração me ensina. O ensino de Deus, parte de Cristo, está no próprio Cristo, e é isso que Marcos vai dizer nos versos 14 e 15. Nós temos em Jesus, na boa nova de Cristo, aquele que nos ensina. Verso 14 diz, depois de João Batista ter sido preso por fidelidade a Deus, por ter coragem de chegar no rei e apontar o erro do rei e convocar o rei e todo o povo ao arrependimento, João Batista teve essa ousadia de chegar para o rei Herodes e dizer que o rei Herodes era um adúltero, era alguém que precisava buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, e por causa disso a sua cabeça foi cortada. Nós sabemos essa história. Então o texto diz que logo em seguida, quando João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus. Olha só, Jesus começa o seu ministério logo depois da tentação no deserto, dos 40 dias e 40 noites. Ele começa o seu evangelho naquela região, ou o seu ministério na região onde ele cresceu, onde ele ali conversou com seus amiguinhos, suas crianças ali que estavam junto com ele, na região do Mar da Galileia. E é muito interessante isso, né? Porque ali é onde nasce o rio Jordão, e a palavra Jordão significa aquele que desce e que simboliza o próprio Cristo, aquele que desceria dos céus para se fazer como um de nós. Então Cristo está ali, no lugar que representa Ele mesmo. Tudo ali lembrava Cristo.
A vida daquele mar da Galileia, o lago de Genezaré, o rio Jordão que nascia um pouquinho acima e que ia trazendo vida para todo lado por onde caminhava, por onde ia, representava o próprio Cristo. E Cristo estava ali no mar da Galileia pregando o evangelho de Deus. E a palavra usada aqui é pregando o tempo todo. Jesus não parava de pregar o evangelho. Quando a gente prega o evangelho da forma como Jesus prega, a gente não se distrai com as coisas dessa vida. A gente não tem tempo para aquilo que não importa. A gente foca no que realmente importa, que é a palavra de Deus, que é o plano eterno de Deus. E era esse o ministério de Jesus. Ele pregava o tempo inteiro. Ele não deixava de falar, de anunciar do evangelho de Cristo. E aí no verso 15 vai mostrar qual era a mensagem desse evangelho que ele pregava. Vejam que não é uma mensagem capenga, uma mensagem pela metade, como muitos chegaram a fazer. Porque Jesus diz assim, verso 15, qual era a mensagem que ele pregava? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Olha só o que ele dizia. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, Deus é aquele que domina sobre todas as coisas. Deus é aquele que governa por meio da sua providência. Deus é aquele que tem todos nas suas mãos. E ele vai cumprir todos os seus decretos na hora certa. Deus não tem relógio como a gente tem. Eu não sei se você sabe, mas na língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego. A língua grega não tem cronos, cronologia, tempo do relógio para Deus. A palavra usada é outra, é kairos, é tempo da ação divina, tempo da oportunidade. Deus nunca chega atrasado. Há um ditado popular que diz, né? Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus nunca tarda e muito menos falha. Porque Deus não tem tempo de relógio como a gente tem. Deus vem exatamente na hora certa, quando a gente precisa. Na hora que Ele determina, Ele vem e faz a sua obra acontecer. Jesus está dizendo assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Essa mesma ideia, Paulo vai falar lá aos Gálatas, dizendo assim, que Jesus veio na plenitude do tempo. Não adiantava Jesus ter vindo em outra época, era aquele momento exato, perfeito, era o momento da chegada de Cristo. Deus havia preparado os romanos para criar várias estradas, para que o evangelho de Cristo fosse espalhado. Deus havia levantado a cultura grega, Alexandre o Grande e os seus seguidores, para dar às pessoas a língua grega e o desejo da palavra, de conhecimento. Tudo isso foi dado pelos próprios gregos. Deus está dominando sobre as nações. Apesar da crueldade dos homens, Deus está usando as nações, mesmo os ímpios, para cumprir os seus decretos, para que o seu evangelho vá à frente, vá adiante, e para que Cristo chegue na hora certa. E ele está dizendo aqui, o reino de Deus é chegado, o tempo está cumprido, o tempo está próximo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. É tempo de um outro agir, de um outro reino. E o povo de Deus vai ter que escolher. Ou tem Cristo como rei, ou você escolhe a quem você vai servir. Aliás, nosso tema de ontem com os homens aqui na igreja, né? Lembram lá de Josué? Escolhei, pois, a quem sirvais, os deuses aí das outras terras, ou o nosso Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. Então, olha só, Jesus está dizendo que é momento de nós experimentarmos o reinado de Deus, experimentarmos o domínio de Deus, de um Deus que não vem pela metade, que não faz as coisas pela metade, de um Deus que opera exatamente na hora que as coisas precisam acontecer. Então, tudo o que acontece, Confissão de Fé de Westminster, o que ela diz? Deus governa tudo por meio da sua providência. Nada foge do controle de Deus, nada foge dos propósitos de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que as coisas cooperam para alegrar o nosso coração, para fazer a nossa vontade, não, coopera para cumprir os propósitos de Deus. Nós é que temos que nos alegrar com as coisas de Deus. Não é Deus quem é obrigado a se alegrar conosco, ou é Deus que tem que fazer a nossa vontade. Aliás, eu posso lembrar novamente, já falei isso algumas vezes com os irmãos, como diz Paul Washer num dos seus livros, o céu que as pessoas querem não existe.
Porque céu não é o lugar onde a sua vontade e a minha será feita. Céu é lugar onde somente a vontade de Deus é feita. Você quer ir para lá? Céu não é lugar onde você vai realizar os seus desejos, mas sim você vai experimentar Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus e o próprio Deus sendo derramado sobre a sua vida o tempo inteiro. Céu não é lugar de fazer o nosso sonho acontecer, mas sim lugar que Deus tem preparado para a honra e glória do nome dele. E você pode experimentar um pouquinho aqui, se submetendo ao reinado de Cristo. O reino está próximo, está perto, é chegado. É só aceitar Cristo como seu rei, como seu Senhor e Salvador. E aí a palavra de Jesus aqui, no verso 15, finalzinho do verso 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vejam que não é uma mensagem pela metade, por quê? Porque algumas pessoas só pregam arrependimento, só pregam moralismo, só pregam legalismo. Nada vai adiantar você mudar de vida, de atitude, se você também não crê. Tem um monte de gente sendo muito bonzinho, muito sincero, agindo de maneira errada, que não vai para o céu, porque não crê no Senhor Jesus. E ele diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então olha só, você não vai para o céu com as suas obras. Você vai para o céu pelas obras de Cristo, por aquilo que ele fez, pelos méritos dele, não pelos nossos, mas pelos méritos dele. Então não é somente arrepender-se, é arrependimento e fé, crer no nosso Salvador. E o contrário também, há pregadores que fazem o seguinte: não precisa arrepender não, não precisa mudar de vida não, pode viver de maneira torta, pode continuar com as suas mentiras, com seus enganos do coração, e aí é só crer em Jesus, só dizer sim para Jesus. Aí vem aqui na frente, diz sim para Jesus, faz a oração da confissão e está tudo certo. Também não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é preciso arrependimento, reconhecer que você é um miserável pecador, que você já nasceu em pecado e que o seu pecado fere a santidade de Deus. Deus é totalmente santo, ele não habita com o pecador. Essa história de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, é meio complicada essa ideia, né? Porque quem está no inferno, ou quem vai para o inferno, não é só o pecado, né? É o pecador que não reconhece a santidade de Deus, que não reconhece o quanto precisa se voltar para o Senhor. Então o Senhor Jesus é claro na sua missão, na sua pregação. É necessário arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, mude de vida. Mas acima de tudo, creia no Evangelho. Creia na boa notícia de alguém que veio pagar a dívida do seu pecado. Nós não poderíamos pagar, Cristo veio pagar no nosso lugar. O sangue inocente veio morrer por nós. Então é isso que é a pregação do Evangelho. Aliás, é essa ideia de Paulo quando reúne a igreja lá em Atos 20, na sua despedida em Éfeso, e ele diz isso, que ele anunciava todo o preceito de Deus, não apenas a metade, não apenas aquilo que interessava. Nós precisamos anunciar todo o preceito de Deus, e o preceito de Deus é: povos, arrependam-se e creia no Senhor Jesus. Creia naquilo que ele fez na cruz, na suficiência da graça dele, morrendo na cruz no nosso lugar. Aí o texto vai mostrar que nós temos em Cristo o ensino, o texto vai mostrar que nós temos em Cristo um Deus que vê. Olha só, um Deus que vê. Eu sempre tive dificuldade de visão. Desde muito pequeno, eu tive que usar óculos. Usar aqueles tapa-olhos, sabe? Aquele negócio chato. Porque o nervo óptico de um lado não desenvolveu bem, e era um negócio chato que só. Mas o tempo vai passando, e algumas pessoas que sempre viram muito bem, começam a ter problemas de visão, né? Essa semana a Renata começou a usar óculos. E eu brinco lá em casa, porque assim, ela e a Samara se juntavam em casa para tirar um barato da minha cara, que eu usava óculos, né? E dizendo que eu era óculos, a Samara não sabia falar direito, era muito pequenininha, ela falava óculos AF, óculos de garrafa, né? Óculos de garrafa e tudo mais. E aí vai, tá vendo? Vocês brincaram comigo, a Samara usa óculos e a Renata usa óculos. Mas olha só, tirando as brincadeiras,
Nós temos um Deus que vê perfeitamente. Um Deus que vê não só o exterior, mas um Deus que conhece tudo sobre nós. E o texto vai mostrar isso. O texto no verso 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão e André. Depois lá na frente, lá no verso 19, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Não é que ele encontrou aqueles homens ali, não. De repente ele encontrou, deixa eu bater o papo com eles. Não. É a providência de Deus. Ele foi lá buscar aqueles homens, porque ele tem uma missão para aqueles homens. Isso fica claro quando a gente percebe o encontro de Jesus com cada um deles. Vamos lembrar da história que João registra lá no seu primeiro capítulo do Evangelho. Filipe chega em Natanael e diz assim: olha, eu acho que nós encontramos aquele de quem Moisés falava, o Messias. E aí Natanael vira para Filipe e diz assim: pode vir alguma coisa boa lá da região de Nazaré? Isaías 9, pode vir alguma coisa boa daquele povo que se juntou com outros povos logo na invasão assíria, tão cedo? E aí o texto vai mostrar que Natanael resolve ver Jesus, ir lá onde Jesus estava ensinando, pregando. Quando Natanael está chegando, o que Jesus fala de Natanael? Jesus fala assim, para toda a conversa com as pessoas, diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. Aí Natanael leva um susto, mas de onde o senhor me conhece? Aí Jesus diz: eu te vi muito antes de você estar lá debaixo da figueira. Jesus conhece tudo sobre a nossa vida. Jesus conhece aqueles homens muito antes de chamá-los, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Isso conforta o nosso coração por saber que nós temos um Deus que vê a nossa miséria, que vê a nossa situação, que vê as lutas da nossa vida. Um Deus que olha para nós. Um Deus que inclina dos céus, pensa um pouquinho. Com toda a sua glória e santidade, Deus se inclina do céu para olhar o seu povo. Deus vê o seu sofrimento. É isso que João Marcos vai trazer aqui no seu evangelho, porque Jesus vai ver o sofrimento de um leproso e vai tocar nesse leproso, não apenas curá-lo, tocar no leproso. Jesus vai se importar com um jovem num cemitério, completamente abandonado por todos e pela família, cheio de demônios. E Jesus se importa com aquele homem, atravessa o mar, enfrenta uma tempestade para transformar a vida daquele homem gadareno endemoniado. Jesus se importa aqui em Marcos com um cego mendigo, Bartimeu. Alguém que ninguém queria saber. Todo mundo está festejando, indo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Ninguém sequer oferece àquele cego um ombro. Vem comigo, vamos caminhar para a festa. Todos desprezando. Jesus se importa com aquela mulher em hemorragia, que era considerada impura na religião judaica. Tudo que ela tocasse se tornava impuro. E ninguém chegava próximo dela, porque todos sabiam que ela estava há 12 anos com hemorragia. E Jesus permite ser tocado por ela e transforma a vida dela com aquilo. Jesus se importa com o seu povo. Jesus se importa com a nossa dor. Nós temos alguém que olha para nós, que veio habitar entre nós, que veio sentir, experimentar a nossa dor. Então, quando você estiver passando pelas lutas da vida, lembre-se disso. Deus está olhando para o seu sofrimento. Deus se importa. O Salmo 1, lá no finalzinho, diz assim, que Deus conhece o caminho do justo. O caminho do ímpio vai perecer, mas Deus conhece. E conhecer no hebraico, no Antigo Testamento, simboliza intimidade. Deus conhece, Deus olha para o nosso problema, Deus olha para as circunstâncias diversas da nossa vida. E Ele sabe tudo sobre nós, tudo que a gente precisa. Jesus olha para aqueles homens, Jesus vê os irmãos Simão e André, depois Ele vai ver Tiago e João, e Ele vai convocá-los. E aqui não só Jesus vê, como agora Jesus chama, né? O texto vai mostrar isso para nós. Caminhando junto ao mar, verso 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Depois ele repete, né? Logo chamou Tiago e João, e eles deixam tudo e se tornam pescadores. Olha que interessante. Jesus é aquele que chama, que convida. Ele convida para uma caminhada com Ele.
Está em diversos lugares na palavra isso. Quem aparecia lá na viração do dia para falar com Adão e Eva? Senão o próprio Cristo. E é muito bonito quando eles pecam, não o pecado, né? O pecado foi lamentável, mas é maravilhoso que apesar do pecado, lá em Gênesis 3, eles ouvem o som de Deus chegando. Eu acho magnífica a expressão ali no hebraico, porque ela exatamente diz isso. Eles ouvem o som de Deus chegando. Eu não sei como é que era esse negócio, né? Mas eles reconhecem, Deus está chegando, vamos nos esconder. E eles procuram lá, né, se esconder atrás das árvores, que eles deveriam dominar, agora são dominados pela criação. Mas Deus vai atrás. Jesus vai lá falar com eles. Depois, a convocação para tantos outros servos na Bíblia, Jesus convidando a um andar diferenciado, chamando Abraão: Abraão, sai dessa sua idolatria, dessa sua terra parentela, e vem para uma terra, para uma nova vida que eu vou te mostrar. E Abraão começa a andar com Jesus. E a gente tem vários e vários exemplos da palavra, como Cristo sendo aquela nuvem para proteger do sol escaldante no deserto, durante 40 anos de caminhada, e Cristo sendo aquela coluna de fogo para aquecer as pessoas no frio do deserto. Jesus era aquele que estava sempre presente, sempre como único mediador. Não houve outro mediador, a não ser Cristo, que habitou entre nós. Então agora Cristo convida: venham após mim. Venham caminhar comigo e eu vou fazer de vocês alguém diferente. Nós vimos um texto, ou lemos um texto também hoje, do convite de Jesus: venham, se você está cansado e sobrecarregado, venha a Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Lembram do que é sábado? Sábado, no hebraico, sabá significa descanso. Jesus está dizendo: eu sou o descanso. Vocês estão sobrecarregados demais. Venham até mim e eu vou dar o alívio que vocês precisam. Você já percebeu que nós somos estressados demais? Angustiados demais, ansiosos demais com as coisas dessa vida, preocupados demais com as coisas, como se nós tivéssemos controle de tudo. Se nós temos filho, ficamos loucos para não saber como que educa filho, como é que lida com as situações. Se nós temos alguma posse, não sabe lidar com isso, tem medo de ser assaltado, tem isso, tem aquilo, a gente fica enlouquecido o tempo todo. Quando Jesus convida para quê? Venha, descanse, alegre-se em Deus, contente-se no Senhor. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está convidando aqueles homens para ir até Ele. Venham todos, vinde após mim, é o convite de Cristo. Então olha só, Cristo não só ensina, como Ele olha para a nossa miséria, para a nossa situação, como Ele chama a todos nós a uma caminhada com Ele, para nos tornarmos discípulos, servos dEle, e agora para nos transformar, porque Ele dá uma ordem àqueles homens. Verso 17, disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele pega uma ideia que já existia entre os gregos, a ideia de ensino numa certa filosofia. E aí Jesus está dizendo: olha, eu vou te ensinar a pescar, mas não mais peixe como vocês pescam. Especialistas que eram nessa tarefa, né? Eles eram muito bons nessa área, tanto que Tiago, filho de Zebedeu, e João, eles estão consertando as redes para o dia seguinte. Eles já estão prontos para trabalhar no dia seguinte na empresa do pai Zebedeu. E aí, de repente, aparece Jesus na vida deles e convida: venham até mim, ou após mim, e eu vou fazer vocês pescarem algo muito mais importante, muito mais especial. Irmãos, quando eu olho para esse encontro aqui, um dos primeiros encontros de Jesus com os discípulos, e aquele último quando Jesus está ressurreto, os irmãos lembram disso? Lá em João, no finalzinho do Evangelho de João, eles estão desanimados porque Jesus morreu. Pedro chora amargamente por ter negado a Cristo. Eles vão voltar a pescar, não conseguem pescar. E como é bonito Jesus repetir os mesmos milagres que havia feito entre eles. O milagre ali da pesca, o milagre dos pães,
Porque a mesma exata palavra que Jesus usa ali na multiplicação dos pães nos seus evangelhos, ele usa ali entre os discípulos ressurreto, para mostrar a eles: eu continuo operando, eu continuo agindo com poder, e vocês precisam voltar a pescar homens, vocês não são mais pescadores de peixes. Eu fico pensando como nós, igreja, muitas vezes estamos distraídos com as coisas dessa vida, esquecendo a nossa missão. A nossa missão é pescar pessoas para Cristo. A nossa missão é convidar as pessoas a que se arrependam e creiam em Jesus e mudem de vida. E tenham experiências marcantes com Cristo. Experimentem a delícia que é andar com Cristo. Não precisa chegar no céu para experimentar isso. Pode ser mesmo no leito de enfermidade, pode ser mesmo diante do luto, pode ser mesmo diante das maiores dores da nossa vida. Nós temos um Deus presente, mesmo no vale da sombra da morte. Ele promete estar conosco. É possível experimentar isso hoje. E essa é a missão da igreja: anunciar o evangelho para que todos experimentem a graça de Cristo no coração. Então não se distraia com as notícias desse mundo. Não se envolva demais. Você vai enlouquecer. Abra o evangelho, beba das notícias do evangelho, experimente Cristo todos os dias e você vai se surpreender com tudo aquilo que Deus há de mostrar dele para você. Deus tem muitas lições para nos ensinar com toda certeza. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.